Galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, um prazer imenso poder estar aqui com vocês, compartilhando esse lindo conhecimento que é a geografia. E hoje nós temos uma aula sensacional e muito importante para ti, tá? Nas últimas aulas eu venho tocando muito no assunto dos países emergentes, né? Das potências emergentes e falamos inclusive sobre as características da economia brasileira. E hoje, galera, nós vamos falar sobre os outros países emergentes que são também vistos aí como futuras, né? Novas potências globais, principalmente acerca do mercado. Nós vamos falar, relembrar o que é um país emergente, vamos citar aí as principais características, principalmente no aspecto econômico, claro, né, dos países aí que compõem os BRICS, tirando o Brasil, porque a gente já tem uma aula específica sobre ele, tá? Vamos falar aí sobre a China, sobre a Rússia, sobre a Índia e sobre a África do Sul. Então, uma aula com muita informação, muito importante para o teu vestibular, tá certo? Lembrando que depois tu pode ter acesso a essa aula na plataforma Gonçalves Dias. Lá no YouTube, tem no Instagram também, tem os nossos podcasts e, claro, né, estamos aí na TV. Então, procura lá, plataforma Gonçalves Dias. Então, dá aquela respirada agora básica, ó. Inspira, porque tem muita coisa aqui bacana que tu precisa saber. Vamos só relembrar, né? Marcos, o que são esses países emergentes? É simples, galera, tá? Os países emergentes são aqueles que vão estar ali no meio do caminho, entre os países desenvolvidos e entre os países subdesenvolvidos. Segundo dados de autores, né, os países emergentes são países subdesenvolvidos, mas que já apresentam um nível de qualidade de vida diferentemente dos países, tá certo, subdesenvolvidos. Ou seja, eles estão ali, como eu te disse, no meio do caminho. Eles vão apresentar um IDH médio já, como o caso do Brasil. E são países que têm economias mais sólidas, parques industriais aí mais diversificados. Beleza? Quando a gente fala de países emergentes, tá, nós vamos ter aí uma série de países, como por exemplo a Argentina, mas alguns países vão apresentar destaque. E eu sempre te cito, né, que o grande destaque dos países emergentes é o chamado BRICS, que não é um bloco econômico, é um grupo de países que aí se unem para facilitar seus acordos e que tem aí características em comum, como o mercado consumidor interno muito forte, são países aí que já têm um parque industrial formado, são países que têm uma grande população para justamente consumir, têm riquezas minerais. Quem são esses BRICS? O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Um outro grupo também importante de emergentes, galera, tá, que tu precisa estar atento é o MIST, tá certo? Que é a junção do México, Indonésia, a Coreia do Sul e a Turquia. Todos esses países aí também que têm possibilidade de grande crescimento econômico, tá certo? Aí se destacando no aspecto aí mundial. Beleza, mas a gente vai focar hoje na Rússia, na Índia, na China e na África do Sul, que compõem esse chamado BRICS. Belezinha? Então, bora evoluir para o primeiro país, né, considerado aí a principal economia, tá certo, dos BRICS, que é a China, galera, tá? A China é a segunda maior economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos, tá certo? A China ela tem um PIB aí em torno de 12 trilhões de dólares. É o país mais populoso do mundo, ou seja, com a maior população global, 1,4 bilhão de pessoas. Curiosidade: no futuro próximo, a população chinesa será superada por outro emergente. Quem? A Índia. Nós já vamos explicar isso com mais calma, tá certo? A capital da China é Pequim, tá certo? O idioma oficial da Índia é o mandarim. Curiosidade, o mandarim é o idioma mais falado no mundo, justamente pela proporção populacional. Embora o inglês seja o idioma fluente do mundo, né, o que consideramos o idioma global, mas o mandarim é o mais falado, tá certo? A moeda chinesa, galera, tá o renminbi, tá bom? E uma questão muito importante: a China ela é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tem poder de veto. Isso faz uma grande diferença, galera, tá? Principalmente nas questões geopolíticas. A China tem uma grande força por ser um membro permanente, tá? Como eu te disse, galera, é a segunda maior economia do mundo e é o país que mais cresce, galera, tá? Que mais cresceu aí nas últimas 2, 3 décadas, tá certo? O crescimento médio da China ela vai ser de 9 a 10% ao ano, galera. É um crescimento muito alto, tá certo? É o país que mais exporta no mundo. Tá? Não é à toa que quando a gente pega nos produtos que a gente vai olhar, tem lá o famoso Made in China, né? Porque é o país que vai ter algumas características muito importantes para essa produção.
vai ter uma grande questão envolvendo as chamadas zonas econômicas especiais, tá? São áreas de grande industrialização que vão estar situadas no litoral leste da China, tá certo? Que vão ter características principalmente bem capitalistas. Lembrando que a China é um país, né, comunista, socialista, do seu ponto de vista político, mas economicamente é um país bem capitalista. E nessas regiões, tá certo? Nós temos ali uma grande força industrial, zonas econômicas especiais. Não esquece. Foi criada aí na década de 70, tá, pelo na época presidente, o líder na época, Deng Xiaoping. Muita atenção no nome deste rapaz, tá? Por isso, galera, a China ela vai ser chamada de uma economia social de mercado. Ou você pode encontrar também economia socialista de mercado. Porque, como eu te disse, é um país socialista, mas nestas regiões aplica as características de mercado, ou seja, práticas capitalistas que vão buscar o lucro. Tá bom? E aqui a foto da bela capital chinesa, Pequim, tá? População ali que está chegando ali a 20 milhões de habitantes, uma cidade com bastante gente, tá? E aqui nós temos o famoso presidente Xi Jinping, tá bom? E quais são essas vantagens do mercado chinês, Marcos, que tu acabou de me citar? Marca aí. Nós temos na China mão de obra barata e abundante. É o famoso exército de reserva. A China tem bastante gente para trabalhar e por baixos salários. Nestas regiões, nas zonas econômicas especiais, tu tem baixos impostos, tu tem uma característica importante da China que ela tem uma grande quantidade de matérias-primas, galera, tá certo? Que são muito importantes para a produção, tá bom? A China apresenta um amplo mercado consumidor, é 1,4 bilhão de pessoas para consumir produtos. Então, ela tanto exporta como ela tem grande força para consumir internamente, tá certo? A China também, pela sua localização, ela tem facilidade de escoamento dessas mercadorias, tá certo? Então, veja, os países conseguem produzir na China de uma forma bem mais barata, tá certo? E devido à infraestrutura e localização, conseguem escoar essa produção rapidamente, galera, para várias partes do mundo, o que faz a China ali ter, né, um grande potencial relativo à produção industrial. E para muitos especialistas, é claro, a China, ela tem grande chance de se tornar a próxima potência global, superando inclusive os Estados Unidos da América, galera, tá certo? Isso fica muito claro no aspecto econômico, mas também no aumento da importância política, tá certo, da China. Nós temos também agora a disputa tecnológica, como por exemplo a tecnologia 5G, né, que bota aí para muitos autores uma nova guerra fria entre Estados Unidos e a China, beleza? Então atenta-te a esse país. Próximo país importante, esse aqui, hein? Quase não está sendo ouvido falar nele, né? A Rússia, galera, tá certo? A Rússia, meus queridos, que é o maior país em extensão territorial do mundo, tá certo? Inclusive estando em dois continentes, parte na Europa, que é onde fica a capital, é a região mais desenvolvida, tá certo? Onde fica a capital Moscou, e a maior parte do território que fica na Ásia, tá certo? Região que nós chamamos de Eurásia. A Rússia faz parte da ex-União Soviética, sendo era a principal região da União Soviética, onde se localizava a capital Moscou, tá certo? A Rússia ela vai ter uma grande importância até hoje, galera, mesmo após o fim da União Soviética, e a gente está percebendo isso agora no conflito entre Ucrânia e Rússia. Por que que, por exemplo, os Estados Unidos ou a União Europeia não intervêm militarmente na Rússia? Simples, porque a Rússia ainda é a maior potência bélica nuclear do mundo. A Rússia tem mais ogivas nucleares do que os próprios Estados Unidos, tá certo? Então ninguém vai entrar ali de besta com esse país, né, que tem grande força militar. Por isso que o mundo olha com muita cautela, né, nessa expansão da Rússia. Capital Moscou, o idioma é o russo, e para consolidar também essa força geopolítica russa, ela também é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, galera. Tem poder de veto. Inclusive, algumas sanções que foram levadas para o Conselho de Segurança, a Rússia ela vetou. E a gente já falou em aula, né? O Conselho de Segurança, quando esses países que têm o poder de veto, né, exercem ele, a sanção ela é negada, tá certo? Então a Rússia ela tem um papel muito importante geopolítico. População da Rússia, tá certo? Também é um país populoso, tem mais de 100 milhões de habitantes, mas a população ali de 145 milhões de habitantes, sendo a maior parte da população vai se concentrar na região, principalmente ali da Europa, tá certo? Ali próximo da capital Moscou, cidades como São Petersburgo. O presidente é o Vladimir Putin, famoso, tá certo? A moeda oficial é o rublo e o PIB ali está estimado em 1,7 trilhão de dólares.
Questão muito importante, galera, tá? A economia russa ela vai ter dois produtos aí muito importantes para o mercado global, duas commodities, que isso está ficando muito claro agora com o aumento dos combustíveis, que é o petróleo e o gás natural. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Com a crise envolvendo agora a questão da guerra na Ucrânia e as sanções econômicas impostas à Rússia, o que a gente está percebendo? O valor do barril de petróleo ele está subindo em grande proporção. Por quê? Porque a falta que esse petróleo russo vai fazer no mercado vai fazer com que este produto se valorize ainda mais, né? E o resultado, claro, é o aumento aí do preço dos combustíveis, né, em relação aí nas bombas. E também a importância do gás natural, que abastece principalmente, galera, a Europa Ocidental, tá? A Rússia tem uma grande importância neste fornecimento de gás natural para países como a Alemanha, por exemplo. Então é por isso que a Europa ela olha com muita cautela toda essa crise envolvendo ali na região da Ucrânia, da Rússia e do leste europeu. Beleza? E a Rússia também, galera, quando a gente fala da sua economia, o setor terciário de comércios é o principal setor da economia russa, beleza? Mas além disso, galera, a Rússia tem duas características importantes. A Rússia é um país ainda muito militarizado, tá certo? A indústria bélica russa ela tem um grande desenvolvimento, a gente está vendo isso agora, né? Ainda não utiliza só armas da antiga União Soviética, ela continuou produzindo. E a Rússia ela também tem um grande destaque, galera, tá na indústria manufatureira, química, alimentícia e no caso da alimentar, a Rússia é uma das grandes produtoras de alimento do mundo, principalmente relativa aos cereais, tá certo, galera? Ao trigo, a aveia e a cevada. O que inclusive já se sabe hoje, né? Que o preço, por exemplo, de alimentos derivados desse vai aumentar. Por quê? Porque a Rússia sozinha produz em torno de 30% dos cereais do mundo, galera, tá certo? Então já sabe aí que, por exemplo, o pão, tá certo? O macarrão são produtos que vão subir de preço nos próximos dias, beleza? Então veja a importância da Rússia a nível global. Continuando, agora vamos falar da Índia, né, galera? Este também país populoso, tá certo? A Índia tem a segunda maior população do mundo, 1,3 bilhão de pessoas, só que, lembra que eu te falei há pouco que a população hoje maior do mundo é da China, mas ela vai ser superada? Ela vai ser superada por quem, Marcos? Pela população indiana, galera, tá? Isso é um fato. Analisando as características populacionais, já se sabe que a população indiana vai superar nos próximos, e eu não estou falando isso daqui a 100 anos, tá? Estou falando isso de uma década ou 2 décadas no máximo, superar a população chinesa. Principais motivos, galera, é quando a gente olha para a China especificamente, tu tem ali, né, questões envolvendo, por exemplo, a política do filho único, que já acabou, mas ela deixou rastro, né? As famílias chinesas só podiam ter um filho. Nós temos aí a intensa urbanização, né, da China, que vai levar consequentemente ao aumento do custo de vida, né? E quando a gente olha para as características indianas, nós ainda vamos ter aí uma urbanização que ainda está se desenvolvendo. A Índia, inclusive, ainda é um país rural, galera, tá certo? Então a taxa de natalidade indiana ainda é mais alta, ainda é alta, tá? Se comparada, por exemplo, com a chinesa. Uma característica muito importante, galera, da Índia, tá? Que é um país que também, juntamente com a China, foi um dos países que mais cresceram nas últimas 2 décadas. Mas a Índia tem uma característica muito marcante, e isso fica muito claro em filmes, quando a gente olha características da Índia. É a desigualdade econômica e social. A Índia, galera, ela tem um grande problema relativo à concentração de renda. É um país que é marcado, tá certo, por graves desigualdades sociais e econômicas. Só para tu ter noção, aqui é a capital, Nova Delhi, tá? 25% da população indiana vive abaixo da linha da pobreza, galera. É muita gente, levando em conta que é uma população de 1,3 bilhão de pessoas. 1% da população indiana, galera, concentra 53% da riqueza do país. Então é um país com grave desigualdade social, baseada principalmente na concentração de renda, tá certo? Como eu te disse, a Índia ainda é um país rural. Significa dizer o quê, Marcos? Mais da metade da população indiana ainda vive no campo trabalhando nas atividades de primeiro setor. Tanto é, galera, que isso vai influenciar na economia indiana, na participação primária. Tá? Quando a gente vai olhar o PIB indiano, o setor terciário é o que mais contribui. Mas o setor que mais emprega na Índia, galera, é o setor primário, o setor agrícola, tá certo? Porque a grande parte da população ainda é rural, tá certo? E nós vamos ter um grande destaque nesta região, tá certo? Nessa produção primária. Alguns dados importantes da Índia: a capital, Nova Delhi, tá certo? A moeda é a rúpia indiana.
Lá na Índia, galera, tá? Nós temos um primeiro-ministro, tá certo? Que é esse rapazinho aqui chamado de Narendra Modi, tá certo? Narendra Modi, desculpa, tá? A Índia é uma, como eu te disse, uma das principais potências agrícolas do mundo. Ela vai ter uma grande produção também de trigo, de arroz, de milho, de chá, de batata e algodão, tá certo? É um país também que produz muito alimento, tá bom? Uma outra questão interessante quando a gente fala da Índia, e tu precisa estar atento a isso, principalmente após aí, né, ao final da Guerra Fria e essa nova reestruturação econômica, é que a Índia vai ganhar um grande destaque no setor tecnológico, galera, tá? A Índia, galera, ela vai ser hoje, tá certo, uma das líderes, tá certo, na produção de software do mundo, sabia disso? Tá? A Índia, galera, inclusive, ela é a maior produtora de softwares do nosso planeta. Tá certo? A Índia ela vai ter um grande destaque hoje, principalmente nos serviços de informática e informação. Os call centers, por exemplo, utilizam muita mão de obra indiana, né? Nós temos aí a chamada fuga de cérebros, muitos indianos que foram ali estudar em regiões, alguns ficaram, mas outros também retornaram para a Índia para produzir tecnologia. Muita atenção relativa a isso, tá certo? E nós vamos ter aí, galera, um grande destaque, tá certo, para uma cidade. Muita atenção, a cidade de Bangalore, tá certo, que fica no sul da Índia. Essa cidade é chamada hoje do Vale do Silício Indiano, tá certo? Fazendo aí a comparação com o Vale do Silício que fica nos Estados Unidos, onde se concentram as principais empresas de tecnologia do mundo, tá certo? Então, na Índia nós temos ali Bangalore, não esqueça, fica no sul da Índia, uma cidade de muita importância tecnológica, tá certo? Como vocês podem ver aí pela imagem, é uma cidade bem desenvolvida, já bem tecnológica. Bacana? E para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar da África do Sul. Tá certo? A África do Sul, que é a principal economia do continente africano e a mais diversificada, tá certo? Mas te chama a atenção para uma coisa. Embora seja a principal economia deste país, a mais diversificada, é o país mais industrializado, galera, tá? Mas o PIB da África do Sul, ele chega a 370 bilhões de dólares. Só para tu ter a noção, a nível de comparação, o PIB brasileiro, tá certo? Ele fica em torno aí, no ano de 2020, ficou em torno de 1,4 trilhão, tá certo, de dólares. Então tu vê que a África do Sul, em comparação aos BRICS, ainda ela está atrás em relação à economia destes países, tá certo? E é uma característica interessante, né? Você olha o PIB sul-africano ainda abaixo, mas esse país, galera, ele vai ter um grande destaque a nível mundial, tá certo? Nas atividades extrativistas e também nas atividades terciárias. Tá certo? A África do Sul ela tem um grande destaque na produção de alguns produtos extremamente valiosos que eu já vou te citar. Antes de nós falarmos sobre essa característica, eu quero te citar uma curiosidade interessante, tá? Vê que eu te citei aí, por exemplo, capital da China, Pequim, né? Tu vai olhar, por exemplo, a capital da Rússia, Moscou, tu vai ter, por exemplo, a capital da Índia, Nova Delhi. Na África do Sul, galera, este país ele possui três capitais, tá certo? Divididas aí de acordo com o poder. No caso, tá? Nós temos a capital do executivo, nós temos a capital do legislativo e a capital do judiciário. Então, a África do Sul ela vai ter três capitais, sendo Pretória, a capital do poder executivo, a cidade do Cabo, que é a capital do poder legislativo, e por último a capital de Bloemfontein, tá? Que é a capital do poder judiciário. Tá certo? Então, esse país possui três capitais, muita atenção relativa a isso, tá? Curiosidade. O presidente tá, atual é o Cyril Ramaphosa. A população da África do Sul, tá certo? É de 58 milhões ali de habitantes. Então, é um país populoso e a moeda desse país é o rand, tá? Aqui está o seu presidente, Cyril Ramaphosa. E como eu te disse, esse país, galera, ele tem uma grande importância a nível, principalmente no setor primário. Só para tu ter noção, a África do Sul, galera, é o maior país de produção de ouro do mundo, tá, galera, tá? Tanto ouro como também diamante, ela também tem um grande destaque, tá certo? Então são produtos aí extremamente valorizados, tá certo, no mercado financeiro. Ouro e diamante. Ela também produz em grande quantidade, galera, cromo e ferro, que são produtos muito importantes para o setor industrial. O setor secundário, inclusive, ele vai ser baseado justamente nestes produtos, né, tendo destaque na metalurgia e também na siderurgia. Um outro setor muito importante da economia sul-africana, galera, é o setor terciário, tá certo? Que é o setor de comércio e serviços, principalmente na base do turismo, galera, né? Quando a gente fala ali, principalmente do continente africano, nós lembramos muito do chamado ecoturismo, né? E a África do Sul se utiliza muito disso, dos famosos safaris, né? Que vão aí se utilizar da
diversificada fauna dessa região, animais ali, né, que só vamos encontrar naquela região, e a África do Sul ela se utiliza desse processo como uma atividade econômica importante. Então, galera, nós temos aí as características, tá certo? Principais características econômicas, tá? Dos chamados BRICS, como eu te disse, tirando o Brasil, porque tem aula específica sobre a nossa economia nacional, tá? Depois acompanha novamente essa aula, tá? Dá mais uma lida sobre isso também, sobre as características específicas desses países que, diga-se de passagem, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Eles possuem aí algumas características em comum muito importantes, tá certo? Não esquece, mercado interno consumidor forte, são países que têm grandes riquezas minerais, tá certo? São países de grande extensão territorial também e que podem se tornar potências globais. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!